Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Dara. Sejam bem-vindos ao Sebrae, quem é a primeira vez, quem já é cliente, que vocês aproveitem a noite hoje. Muito obrigado ao apoio da Suns Clubs, da time, que trouxe hoje esse café muito legal para nós e uns brindes também muito especial que a gente vai dar no final. E hoje o tema é para nós, mulheres de Outubro Rosa, então a gente ia trazer uma pessoa muito especial, que é a Delurdes, a Mama, que ela fala sobre esse conceito do que é ser mulher nos tempos de hoje, como era e como que é essa pressão, né? Então eu vou chamar para vir aqui, para deixar a nossa noite mais alegre e trazer experiências, a Mama, a Delurdes Mama. Seja bem-vinda e boa palestra. Programou para fazer, né? Entrem no espírito comigo, William. Conhece essa música? Funicula, funicule, funicula, la 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 la. A gente sempre espera muita gente, né? Mas a vida tem as suas surpresas. E eu também estou debutando e graças a Deus tem público, então, gente, como uma boa mama que procura sempre fazer o melhor naquilo que faz, eu estou aqui também, né, tentando fazer o meu melhor. Para quem? Para quem está me valorizando, para quem está aqui, para vocês. A minha palestra hoje é sobre o poder da virada. E vou comentar com vocês como aconteceu isso comigo. E a primeira coisa que eu vou fazer é essa aqui. Me acompanhe. Eu vou tentar mostrar para vocês como foi a minha primeira parte da minha vida. Tá bom? E agora? Cuidei de filhos, trabalhei, lavei roupa, botei as panelas no lugar, tudo arrumadinho, tudo ajeitado. Quem eu sou? Era um tal de... Mãe, onde é que está minha mochila? Mochila, mãe. Mãe, os meus tênis. Mãe, me ajuda, o trabalhinho para levar para a aula. Vamos, mãe, me ajuda. Sim, espera que eu tenho que ir. E agora? O silêncio da casa. Sobrei. E agora? Talvez, gurias, vocês tenham me conhecido ou me conheçam na internet por causa disso aqui. Um dia, envolvida aqui no meu roupão, eu, na minha maior inocência, eu resolvi abrir o meu coração e mostrar na internet quem eu era. E foi dessa forma simples que a Mama apareceu. E acabou viralizando na internet, mostrando uma dor que eu não sentia que estava sentindo, eu não percebia que estava sentindo aquilo. Mas era algo que estava dentro de mim e que não encontrava espaço para sair. E nessa minha virada, eu acabei encontrando 50 mil mulheres que pensavam igual a mim. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo isso aconteceu. Como, num determinado momento da minha vida, depois de feito muita coisa, e depois de ter trabalhado como vocês, o dia inteiro, ainda tinha ânimo e vontade para sentar numa cadeira, escutar alguém, aprender alguma coisa, porque eu queria ser alguém. Eu queria me realizar. E nós queremos, né? Nós precisamos disso. Para nós nos sentirmos valorizadas, para a gente ter um sentido na nossa vida. E eu também batalhei muito por isso. Deixa eu pegar um passador aqui, para poder ir mostrando para vocês
que quando eu me perguntei, e agora, nesse maior vazio existencial que eu estava, eu queria saber, o que eu ia fazer da minha vida? Por que eu estava sentindo aquilo? Se eu vivi tanto, se eu sonhei tanto, e se eu alcancei também, o que eu ia fazer com isso? Com aquele silêncio que me encobria e que me absorvia dentro de mim. E aí eu percebi, gente, que às vezes a gente busca, anseia, e lá pelas tantas tem tudo, mas a gente ainda está perdida dentro da gente. Aliás, eu pergunto para vocês, tem alguém perdido aqui? Tem alguém que se sente, que se perdeu de si? Eu vou apertar um pouquinho aqui, para poder trabalhar com vocês. Alguém que em algum momento se pergunta, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Eu que já vivi bastante como a senhora, qual é o seu nome? A dona Inês, uma menina mais jovem, as meninas aqui do Sebrae, você. Vem essa pergunta, quem eu sou exatamente? Quando a gente quer tentar se descobrir para saber, nessa multidão de pessoas que tem aí, quem a gente é? Eu também comecei a me perguntar. E esse vazio me instigava a saber como é que eu poderia me sentir melhor a partir de então. E aí foi nessa exaustão, gente, que a Mama me encontrou. Ou, na verdade, me reencontrou. Então, ela para mim, ela é um símbolo, é um arquétipo, vamos dizer assim, né? Para representar a minha força, que eu precisei buscar dentro de mim para poder me retomar de novo como a mulher que eu me conhecia. Mas antes que eu conte tudo isso para vocês, eu vou pedir licença para poder dizer para vocês, para poder fazer uma pergunta para vocês. O que lembra esse roupão aqui? O que lembra vocês? Aconchego. Que mais? A casa, um bem-estar, talvez a mãe. Quem mais? O que lembra um roupão assim? O que a Mama lembra a vocês? A tranquilidade, a segurança, a mãe, talvez uma avó, alguém que naquele momento que a gente precisava de tanto carinho, tanto afeto, nos acolheu. Exatamente. Então, eu quero que vocês recordem, lá da época da infância de vocês, porque normalmente um roupão remete à casa, que remete a uma comida boa, que remete a um bem-estar, que remete a descansar e estar seguro. Então, lembrem ali de vocês, quando vocês estavam lá na casa de vocês, na infância de vocês, quem éramos nós lá? Pessoas assim tão autênticas, tão desprovidas de qualquer julgamento, crianças que nós éramos, né? Que lembranças a gente tem? Lembranças de estar podendo fazer tudo, da gente ter boas recordações. Me dá uma lembrança boa da vida de vocês de criança. O que, por exemplo? Brincar na rua? Que cheirinho bom, que cheirinho de comida boa. A gente mesmo vai na casa dos nossos avós, da mãe, enfim, né? Tem aquele cheirinho característico. É aquele cheiro, às vezes, um cheiro específico, né? Que fica numa lembrança da gente. E é isso. Então, essa lembrança também, essa menina de Lourdes, também existiu. Em algum momento da vida, esteve vivendo essa situação, assim como vocês viveram também. Então, eu vou pedir licença agora para vocês assim, acessarem esse momento bom da vida de vocês, que está ali dentro do coraçãozinho de vocês. Aquele momento em que vocês se sentiam assim, totalmente tranquilas, com aquela vontade de viver, com aquele sonho de realizar, tanto a gente como criança, como depois quando a gente vira mãe
e olha para os filhos da gente, como a gente gostaria de fazer os nossos filhos crescerem, se realizarem, irem para a vida. Não é isso que a gente quer dos filhos? A felicidade dos pais é a felicidade dos filhos. Então busquem acessar isso por hoje, gente, para vocês se sentirem fortalecidos em relação a essa energia, a essa força que vocês têm dentro de vocês. E que eu acabei descobrindo também junto com a minha mama. Porque à medida que a gente vai crescendo, depois que a gente começa a ter um entendimento da vida, como crianças, como meninas, a gente vai ouvindo o quê? Cruza essas pernas, né? Cruza essas pernas, não vai ficar de perna aberta. Olha ali, ó, se coloca direito, não diga palavrão, não fala isso, não fala aquilo. Não vai junto lá com os meninos, o teu lugar é outro. E a gente vai assumindo um quadradinho, né? As pessoas vão recortando a gente devagarinho e a gente vai ficando cada vez mais encolhidinha. Ao mesmo tempo que a gente busca a expansão, mas tem o outro lado que diz o quê? As regras do mundo, da sociedade. E aí eu vou ter que falar para vocês de uma coisa que é a máscara que a gente vem fazendo, que a gente vem assumindo. Para mim poder ser bonita, eu tenho que saber falar direito. Para mim poder me tornar uma mulher valorosa, eu preciso estudar. Eu preciso saber me comportar. Eu preciso participar eu tenho que ser uma pessoa que estuda muito, me concursar, me realizar, para ir buscando coisas, para poder crescer na vida. E isso tudo vai colocando a gente num limite que às vezes a gente acaba se perdendo da gente e a gente começa a fingir ser quem a gente não é. E foi dessa forma também, gente, que eu fui percebendo que às vezes a gente vai se limitando para algumas coisas, e quando a gente vê, a gente não é mais a mesma. Por mais que a gente diga que é, a gente se perde da gente mesma. Então agora, gente, eu vou pedir licença para vocês. Opa, é para frente aqui. Que eu comecei a fazer o meu questionamento quando eu disse, a vida começa a virar quando a gente para de fingir que está tudo bem. Porque a gente precisa, né? Na intenção de agradar os outros, a gente diz, como que tu tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. Mesmo que a gente às vezes esteja quebrada por dentro. Então agora, gente, eu vou pedir licença para vocês, vou tirar essa touquinha aqui. Vamos deixar a touquinha da mama do outro lado, vamos tirar o roupão. E eu queria dizer para vocês que por baixo desse roupão aqui, tem uma mulher comum, uma de Lourdes, igual a vocês, uma psicóloga, uma terapeuta, uma mãe zelosa, uma esposa exemplar, uma menina que também tinha sonhos e que, num decorrer do tempo, tentou se reencontrar. E foi aqui, quando eu encontrei coragem de ver como eu era, eu encontrei a mama. Essa menina aqui sou eu. Eu sou do interior de Vila Jansen, do interior de Farroupilha, nasci na Vila Jansen, filha de agricultores, nasci nessa casa simples, singela. Eu sou a primeira filha, mulher, depois de 4 homens. Né? E a gente tinha, uma vida muito boa. Eu lembro de muita coisa bonita lá da minha infância. Muita corrida no meio da natureza e tudo, mas também muita escassez e muita dificuldade. E meus pais, querendo mostrar um futuro melhor para os filhos, os meninos foram
estudar no seminário. E nós, meninas, estávamos quase que precisando decidir o que fazer. E foi aí que, então, eles resolveram vender toda a colônia de terra que eles tinham, subir numa boleia do caminhão do tio, e a gente veio morar para a cidade. Eu, como menina naquela época, eu sentia que eu tinha vontade de expandir mais do que aquilo que era possível receber daquela época, das terras que eram um pouco, não que não eram férteis, gente. A gente vivia da uva, do vinho, né? Eu colhia uva, colhia vinho e tudo, mas não era como era hoje. Tanto que se vendeu aquelas terras para vir para a cidade de Farroupilha, no interior ali, num pequeno armazenzinho. A gente trocou tudo aquilo por um armazém. E aquilo foi para mim uma glória, gente. Mas, ali, eu senti que eu me expandi mais, apesar de que, como eu vim com 12 anos de lá, eu comecei a ir para a escola ali na cidade de Farroupilha, e a gente não tinha bullying, mas a gente sofria muito bullying, porque quando eu ia falar, eu dizia meu tio, minha tia. Né? Eu não tenho, tanto que eu falo hoje assim, né? A minha mama não é por nada que nasceu assim, porque eu digo, o vendedor, o meu amor, a gente pontua muito, mas porque eu sou filha de italianos mesmo, né? E aí, gente, atrás do balcão ali, eu percebi a expansão que eu tinha. Comecei a treinar a minha habilidade de atendimento, de empatia, de conversar com as pessoas. E eu sentia que aquilo assim me fortalecia muito. Mas como era uma família com bastante dificuldades também, né? Eu lembro que a minha mãe sempre projetou em mim uma força muito grande. Tanto que amanhã é dia do meu aniversário. E ela me disse agora no WhatsApp, ela me disse, tu nasceu na primeira hora. E cuida bem, se tu realmente está feliz de ter aberto os olhos. Acabou de me mandar agora, né? Porque ela disse, foi tu quem escolheu. Tu que decidiu ter vindo ao mundo, tu podia não ter vindo. Como ela está numa época, ela vai fazer 95 anos. E ela viveu agora um luto com a morte de um irmão meu há pouco. Ela está muito debilitada, muito triste. Óbvio, né? Porque nenhuma mãe quer saber a inversão da vida, né? Ela acha que ela deveria ter ido primeiro do que ele, né? Então, ela vive agora uma situação de luto e estou tentando ajudá-la também. E aí, nessa época em que a gente saiu da colônia e veio para a cidade, nós também vivemos um outro infortúnio. Eu perdi um outro irmão de 25 anos de choque elétrico, eletrocutado. E aquilo desestruturou muito a nossa família, né? Foi muito difícil. Então, deu um strike em nós, assim, muito complicado. E cada um teve que buscar e se virar por si. E como a regra para a minha família era, a gente vai se dar bem se a gente estudar. Vocês precisam estudar. Vão atrás de procurar as oportunidades de vocês através do estudo. E aí, então, eu enveredei e acabei vindo para Caxias, porque entre Caxias e Farroupilha era muito longe até então. E vir e voltar todo dia era muito difícil. E eu acabei ficando de pensionista numa senhorinha que morava aqui na Universidade de Caxias do Sul. Ela era uma senhora que limpava os banheiros da universidade. E nesse período em que eu estudei, passei no vestibular com meus 17 anos, até os 21 que eu me formei, eu vivia ali com ela. Então, eu era pensionista dela, saía de manhã e voltava de noite escuro. Por quê? Porque eu precisava trabalhar 8 horas por dia na universidade, e o restante do tempo eu intercalava para fazer as matérias do curso de psicologia. Eu escolhi psicologia, talvez não seja por nada, e vocês vão entender depois. Mas o curso de psicologia, nessa época, ele era considerado tão próximo ao curso de medicina, pelo custo financeiro e também pela quantidade de horas que precisava estudar ali.
Mas nesses 5 anos, fazendo quase 8 matérias por semestre, naquela época se fazia por semestre, não sei se alguém estuda dessa forma também, e eu trabalhava 8 horas. Só que eu fazia assim, como agora. Eu terminava às 6 de trabalhar, e das 6 às 8 eu fazia vespertino, e depois das 8 até meia-noite eu trabalhava, à meia-noite não, era até às 11, trabalhava no Gabinete de Orientação Educacional aqui de Caxias, e assim eu fui fazendo 5 anos, e em 5 anos eu me formei. Nossa, que glória, né? Terminei a minha faculdade. Aquilo para mim foi a minha grande realização. E na sequência eu acabei indo trabalhar dentro das empresas, porque naquela época ser psicóloga era muito elitizado. Então a gente precisava ter um consultório e eu não conseguiria manter. E eu acabei caindo dentro das empresas, me envolvendo com a área de recursos humanos, trabalhando em treinamento. E ali eu fiz o meu primeiro laboratório, treinando pessoas, conversando com pessoas. Trabalhei muitos anos nas lojas Colombo, como instrutora de treinamento, e depois foi seguindo. Aí casei, gente, né, com o marido, meu marido, tenho 2 filhas, tudo certo. Só que, gente, desse meu inteirinho, e considerando inclusive aquilo que eu vivia desde a época de estudante, eu não parava. Eu circulava 24 horas por dia e eu não parava. E esse corre-corre do dia a dia, gente, foi me dando uma acelerada, porque a gente quer se realizar, a gente precisa buscar as coisas. Eu tinha dentro de mim que eu precisava, né? Se eu quisesse as coisas, eu tinha que ir atrás e buscar. Então, eu trabalhei muitos anos dentro das empresas, fui gestora de recursos humanos, empreendi, acabei montando loja, acabei, junto com meu marido, tivemos um negócio, veio a pandemia me quebrou pela metade, eu acabei fechando o meu negócio, e aí, nesse meio tempo, quando eu vi, tinha se passado quase 30 anos. Construí coisas, gente, alcancei o meu auge da minha carreira, consegui, foi muito bom. Ó, o marido chegou ali, ó, esse é o parceiro, que me acompanhou nessa minha caminhada. E aí, quando eu comecei, que eu parei o meu negócio e eu voltei para casa, gente, eu comecei a ver o que eu tinha me feito durante esse período todo, que eu não estava conseguindo enxergar, sabe? Eu tinha me realizado, eu tinha vários diplomas, eu tinha feito 4 faculdades, eu tinha empreendido, 2 filhas, casada, muito bem casada, mas o que estava faltando dentro de mim? Naquele meu vazio, gente, eu comecei a olhar para o meu redor e dizer, quem sou eu afinal? Por que eu me sinto tão vazia, tão insatisfeita? Mas a insatisfação, gente, não era porque eu não tinha alcançado coisas. É porque faltava alguma coisa dentro de mim. E o que era? É exatamente assim, quando a gente se envolve com muita coisa, quando a gente cuida de muita gente, quando a gente se dispõe para muitas pessoas, muitas vezes a gente se esquece de si. E é possível que vocês também, em algum momento, se perguntem, né? Eu me doei tanto, eu fiz tanto, e eu? O que sobrou para mim? E foram essas perguntas, gente, que eu fui sentindo ao meu redor um espaço grande que eu não preenchia. E aí eu fui tentar entender por que tinha isso. E assim como hoje, que eu fui conversar com a mãe, eu queria saber, mãe, afinal de contas, né? Eu me chamo hoje de Lourdes, mas o meu nome certo é Maria de Lourdes. Mãe, o que a senhora sentiu quando eu nasci? Mais longe? O que a senhora sentiu quando eu nasci? Fica melhor assim? Não? É indiferente. Por que meu nome é Maria? E ela me disse agora há pouco, inclusive. Mas isso ela já tinha me falado num outro tempo, porque eu queria saber, eu queria entender o significado da minha vida. Qual era o legado? Por que eu teria ido
qual era a importância que eu tinha para mim mesma. E uma das coisas foi tentar resgatar essa menina que estava lá na Jance, que subia nas cadeiras, que pegava o microfone, que dava aula. Eu queria entender onde é que estava aquela menina, cheia de alegria, cheia de ânimo, que agora eu não enxergava mais. Por que ela tinha sumido de dentro de mim? E eu perguntei, mãe, por que meu nome é Maria? E ela me disse, se tem alguém a quem tu tens que agradecer, é Nossa Senhora de Lourdes. Querida, ela me disse, naquela época nós não podíamos escolher ter filhos. Os filhos vinham, de qualquer jeito, do jeito deles. Quando a gente percebia, a gente estava grávida de novo. E foi quando ela disse para o meu pai que estava grávida novamente, ele ficou muito bravo com ela. Ele não elogiou ela porque vinha mais uma menina, vinha um outro filho, ela não sabia nem quem seria. E ela disse, foi muito difícil para mim aceitar tudo isso. Aceitar a rejeição, né? O fato de eu achar que eu tinha feito alguma coisa errada, achar que ter engravidado teria sido só a minha culpa. E talvez aí eu entendi. E ela me disse, e eu fui para Nossa Senhora e perguntei, me ajuda. Se essa menina vier bem para o mundo, que ela venha com saúde, que ela venha e ela vai ganhar o nome de Maria de Lourdes. Então, olhem, gente, que o nome em si já diz o quanto ela se sentiu salva pela Nossa Senhora. E ela me deu essa condição. E talvez esteja aqui, escrito dentro das minhas veias. E aí, quando eu vou ser psicóloga, gente, não é por nada. Porque se vocês me perguntarem, por que tu optou em ser psicóloga? Eu quero ajudar. Eu quero me sentir útil. E eu percebi que durante todo esse tempo, eu sempre fui a salvadora. Eu salvei muita gente. Salvava a família, eu corria. Eu organizava festas, organizava os natais, corria para deixar tudo certo. Teve uma época, marido, né? Marido não se faz de desentendido. Que os cartões de crédito, de banco, de tudo, estava tudo no meu bolso, gente. Por quê? Mas não era problema deles, não era problema das pessoas. Era problema meu, gente. Eu que queria absorver tudo para mim. E quando eu absorvo as coisas dos outros, a gente se perde da gente mesmo. Então, quando eu soltei, eu fui entender o porquê que eu tinha um vazio dentro de mim, era exatamente a falta de mim aqui dentro. Onde estava a de Lourdes? A essência da de Lourdes. E ali, gente, lavando minha louça, eu encontrei um deserto, que vocês vão dizer, mas é tudo isso que eu passo todo dia. Mas não era, gente. Era o tentar entender aquilo que estava faltando dentro de mim. E nesse deserto, gente, eu comecei a me questionar como eu poderia fazer essa minha travessia. Como é que eu poderia me reencontrar de novo? E aí, quando eu abracei o roupão, que eu estava lá, exaurida, tentando entender e me reencontrar, é que eu encontrei a mama. Mas esse roupão aqui, gente, ele não ele é um arquétipo, é uma simbologia do quê? Do reencontro de mim mesma. E quando eu digo para vocês, procurem o seu roupão, e ele para mim tem a cara de uma mulher italiana, das minhas raízes, mas para vocês pode ser que ele tenha um sotaque, ela tenha um sotaque alemão, que seja o cheirinho da avó, que seja a brincadeira tua lá da tua infância, que seja o que for, mas que seja a tua essência, a tua força vital que está aí dentro de ti e que vai fazer tu te encontrar dentro daquilo que você é, dentro daquilo que te representa. Da mulher forte que está dentro de cada uma de nós, que às vezes sim, a gente se perde da gente mesmo. E aí, gente, eu entendi que assim, para poder me reconstruir,
eu precisava, primeiro de tudo, gente, fazer a minha virada era entender que o meu reencontro era reconhecer aquilo que estava me doendo, aquilo que estava me faltando dentro de mim, fazer o meu reencontro comigo mesmo. Esse foi o meu primeiro momento. Não vamos falar da virada das 50 mil mulheres que vieram atrás de mim. Isso é um número, gente. Mas o bastidor que teve por trás disso tudo. Quando eu me entendi, quando eu me reconheci que eu não estava bem, que eu precisava voltar a descobrir quem era a Delourdes, cheia de ânimo, a mulher que realizou, que buscou, a mulher que fez muita coisa, mas que não estava feliz até então. No segundo momento, gente, é o momento da gente escolher. Ou eu me vitimizava e dizia, quer saber? Eu não sou uma mulher que agora, vou me vitimizar. Tenham dó de mim. Olha como eu estou triste. Olha, sobrou tudo para mim. Só eu que tenho que fazer as coisas. Ninguém está aqui para me ajudar. Cai tudo nas minhas costas. Será, gente? Será que a gente tem que assumir a condição de vítima? Ou a gente tem que sair dessa zona de conforto e buscar uma outra alternativa? Aquilo que está chamando, a força que está te chamando ali dentro e diz, tu pode. É ali, gente, nessa hora, quando a gente diz assim, não, eu sinto que tem alguma coisa diferente para mim fazer. Tem alguma coisa que está me incomodando. Lembram aquela história? Eu faço outros vídeos ali, em que a mulher está deitada na cama e prostrada. Muitas das mulheres que me acompanham dizem, eu me sinto assim. Eu estou exatamente nesse lugar. Mas a pergunta é, o que tu faz com isso? Quando eu enceno, é exatamente para mostrar a dor que a gente passa. Mas o que a gente faz com ela? Se eu tivesse aceito isso, talvez eu estivesse tomando barbitúrico, que a maioria das pessoas fazem. Passam na farmácia, compram remédios, e aí a gente sai do mundo. Toma um para acordar e outro para dormir. E a gente finge não ver o que está acontecendo. Mas se a gente olha para a gente mesmo, para a dor da gente, e assume que tem que fazer um primeiro passo, nada sai do lugar, gente, se a gente não faz o nosso primeiro movimento. E quando a gente faz o primeiro movimento, é exatamente sair da zona de conforto. Só que a vida da gente nos impede. Por quê? Porque o cérebro da gente não quer mudar. Porque mudar dói, gente. Tudo aquilo que eu tenho que abrir mão, dói. Mas para mim poder botar alguma coisa no lugar, eu tenho que sair desse lugar. Senão não pode entrar nada aqui. E essa decisão é uma decisão real. Que só a gente tem que se olhar no espelho e tem que se encarar. Eu me olhei no espelho e dizia, eu não me reconheço mais aqui. Por quê, gente? Porque quando eu entrei para dentro da minha casa, sabe, a gente tinha um sonho de fazer a casa, de construir. Vou contar uma parte para vocês aqui. E aí, a gente desenhou ela quadradinha e tal. Mas quando a gente ia lá, como a gente demora para construir casa, a gente chegava lá e dizia, mas daria para fazer mais um pedacinho aqui? E aí o arquiteto ia lá e juntava, fazia um pedaço do lado de cá. Será que não dá para fazer um pedacinho mais alto aqui? Faz aqui. Faz mais um pedaço do lado de cá e outro pedaço do lado de cá. A minha casa, para quem conhece, é uma torta, gente. De tanto remendo que a gente foi fazendo nela. Porque a gente começa achando que dá. Mas, como eu disse para vocês, a vaidade vai crescendo, né? Opa, agora eu sou uma psicóloga. Opa, agora eu tenho um cargo. Opa, agora eu tenho 2 filhas. Opa, agora eu moro na Colina Sorriso. Compreende o que eu quero dizer? Não que isso seja ruim, gente. Mas quando o ego começa a mostrar para a gente acaba fingindo quem a gente é de verdade. É essa a essência que eu quero dizer para vocês. E aí, nessa torta que é a minha casa, eu tenho sacada para um lado, para o outro, para o outro e para o outro.
E eu, voltando para casa, eu enxergava todas as minhas vizinhas. Se eu saísse para o lado de cá, eu enxergava uma. Se eu vinha para cá, eu enxergava outra. E se eu vinha para cá, eu enxergava outra. Na época em que nós estávamos, todo mundo se realizando, os filhos crescendo, a gente se juntava em casa, estava todo mundo a milhão, uma querendo ser melhor do que a outra, porque uma faz o doce melhor. Não é querendo ser melhor, mas a gente sem querer faz isso, certo? Sem querer faz isso. Por quê? Porque a gente tem necessidade de se realizar, de mostrar que a gente tem um diferencial. E as redes sociais estão aí para dizer isso também, né? É uma provocação o dia inteiro. Quem faz o vídeo melhor, quem é isso, quem aquilo outro. E a gente entra nessa seara. Mas no dia a dia a gente também faz isso, sem a gente se dar conta. E aquelas mulheres todas que me acompanharam, uma era professora, outra era advogada, não sei, ou bancária, enfim. Eu olhava para uma de um lado e ela não tirava o pijama todo dia. Eu olhava para a outra do outro lado, estava meio desleixada porque ela não tinha ido mais para a academia, né? Por uma opção, enfim, acabou ficando mais gordinha e tal. Olhava para a outra, que estava do meu lado, numa outra janela. Essa tinha tido um problema familiar, enfim, já não moravam mais juntos, já tinha se dissolvido toda a casa, toda a família, não morava mais aí. Olhava para a outra do outro lado, ela estava lá limpando as folhinhas das árvores e dizendo: querida, fica feliz. E eu dizia para mim: meu Deus, será que o mundo é assim? Vai terminar assim? Sem esse ânimo? Eu disse: eu não quero isso para mim. Será que agora que eu cheguei nos meus 50, tinha 55 anos por aí, eu disse, será que já terminou toda a minha vida? Tudo aquilo que eu vivi até agora, e eu aqui com essa ânsia de querer fazer mais coisas, eu vou ter que agora diminuir? Será que tudo terminou? E aí quando eu ligava para minha mãe com 90 anos, eu dizia: mãe, vem me fazer companhia aqui. Ou vamos se juntar. Ela disse: mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu disse: como que cabeças diferentes pensam de diversas formas, né? E eu disse: o que eu quero para mim? Eu vou me entregar para a finitude? Ou eu vou reescrever essa minha história? Porque afinal de contas eu tinha tido tantas experiências boas. Eu tinha aprendido tanto. O que eu ia fazer com tudo isso agora? Será que eu ia juntar tudo isso e guardar sem valor nenhum? Isso começou a me incomodar. Esse vazio também tinha a ver com isso. O que eu faço com tudo aquilo que eu estou no meu conhecimento? E talvez seja o que passa na cabeça de vocês também. Gente, a gente aprende tanto, a gente se esforça tanto. E o que faz com tudo isso? Agora eu só quero paz. O que é a paz? Eu estava em casa. Eu poderia só dormir, levantar e comer. Mas não é isso, gente. Quando falta alguma coisa para a gente se sentir completa, no sentido de dizer: para que eu sirvo? Para que eu vim ao mundo? E aí, nesse deserto, gente, eu aprendi que a transformação é esse processo que tem que vir. Mas a gente precisa se descamar, precisa se entender, para poder, então, recomeçar. E foi nisso, gente, que eu acabei transformando a minha dor em potência. Sem querer, gente, ou querendo, que é uma coisa inconsciente, eu abri o meu roupão, disse aquilo que eu estava sentindo, de uma forma muito natural, de uma forma mais espontânea possível. E aí, gente, esse vídeo ecoou para mais de 50 mil mulheres. Hoje o meu perfil tem isso. E aí eu pergunto: mas por que elas se conectaram a mim? O que tem ali? Eu acertei num nervo, a gente diz, né? Numa dor invisível que toda mulher sente. A exaustão emocional, gente, não é o cansaço físico. Porque o cansaço físico a gente vai, né, descansa, dorme 10 horas, levanta, mas tem um propósito de vida, tem um objetivo. Então, tu sente o cansaço físico, mas
A exaustão emocional é quando algo lá dentro não se completa. E como a mulher é muito cobrada, desde quando a gente é jovenzinha, até todas as fases que a gente vem passando, tem a maternidade, tem as escolhas, tem, será que eu vou deixar meus filhos para alguém cuidar? Ou eu vou ficar em casa cuidando dos meus filhos? Será que eu devo empreender ou eu deixo para o meu marido? Será que eu devo estudar? Será que eu devo guardar dinheiro? E aí vem o ninho vazio mais tarde, quando os filhos crescem, e aí todo mundo se vai, e aí tu diz, e agora, o que eu sou? E também tem a questão da menopausa, com todas as facetas que tem a menopausa, com todas as transformações físicas, que não se falava isso, se chamava de fraqueza, mas que hoje a gente entende. Existem muitas questões hormonais que interferem na nossa biologia e que mudam radicalmente o nosso bem-estar. E essa cobrança da gente ser linda, da gente não envelhecer, da gente ajustar tudo que é coisa estética, da gente ter a capacidade de saber se portar, da gente estar 100%, chega um momento que não dá. Não dá mais, gente. Então, são vocês, e são 50 mil mulheres que hoje conversam comigo e precisam do quê? Do colo da mama. Mas o colo da mama, gente, o roupão da mama, é exatamente essa força interior que nós precisamos resgatar. Quando a gente se perder da gente mesma, encontrar a força vital que está dentro da gente para poder restituir essa menina lá do passado, que sabe agora, com a caminhada que tem, a principalmente dizer, qual é a palavrinha mágica? Quando é que a gente consegue dizer, é até aqui, gente, mais do que isso eu vou me exaurir. E a palavra mágica qual é? Saber dizer não. Para algumas coisas que vão além daquilo que a gente pode. Nós somos acostumadas a sermos o quê? Mães cuidadoras, salvadoras, mulheres que podem tudo. Para os nossos filhos, nós nunca temos cansaço, não é verdade? Para os nossos maridos, nós temos que estar sempre 100%. Mas a gente não é, a gente é humano. E quando a gente não consegue dizer não, que agora, graças a Deus, está se falando um pouquinho nesse sentido, é que a gente consegue entender que nós temos um limite para as coisas. E se nós passarmos desse limite, nós vamos exaurir. Principalmente porque tudo acompanha, o restante que acompanha tudo. É aquela cobrança diária em cima da gente. Tem que ser boa, tem que ser capaz, não pode dar 80%, tem que ser 100%, tem que dar 100%. Se os filhos vão bem, os aplausos são da gente, se os filhos não estão bem, também são da gente. Essa cobrança diária em cima da mulher é difícil, gente. E foi aqui, gente, com essa virada, que eu entendi que, assim, não é que eu passei por um processo só. Cada vez que essa situação perdura, eu aprendi que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se acolher primeiro, agradecer a caminhada que a gente fez, o esforço que a gente se colocou, se escutar e recomeçar. Sempre quando for possível. Recomeçar com 30, com 40, com 50, com 60, com 70. Não tem tempo, não tem momento. Recomeçar quando a gente está infeliz, gente. Poder se escutar quando a gente não está se sentindo bem.
Aceitar um processo de reconstrução no momento que for. Entender que se escutar é o primeiro ponto para a gente conseguir buscar mais bem-estar para a vida da gente. E aqui, gente, ó, quando eu entrei nessa questão digital, não foi simples também para mim. Vocês imaginam que eu sou uma era analógica, igual a vocês, né? O celular, para mim, ele é uma coisa moderna, é inovadora, enfim, todo mundo quer. Mas e mexer nesse negócio? Como é que a gente se lida com isso? Né? E eu, num primeiro momento, também tive muita dificuldade, mas eu queria. Quando eu senti que eu tinha ali 50 mil pessoas me acompanhando, nossa, eu tenho um trabalho para ser feito aqui. Talvez eu tenha uma mensagem para levar para essas pessoas também. E como eu vou fazer isso? Eu preciso aprender. Essa foi a minha etapa de desafio que veio em seguida. Eu preciso dar conta disso. Como é que a gente faz agora para mexer com tudo isso aqui? Como é que eu dou resposta para esse mundaréu de gente que está ali me pedindo? O que eu posso oferecer? Como é que eu vou administrar tudo isso? E aí, quando eu comecei a fazer os meus vídeos, eu tive muita dificuldade. Eu não sei quem de vocês mexe ou tem intenção, gente, de trabalhar, porque o digital, o que ele é? Ele é um caminho para a gente mostrar o trabalho da gente, certo? É por ele que, se eu tenho uma loja física, eu vou lá, eu arrumo a vitrine, e as pessoas passam na minha frente e vão olhar o que tem ali, né? Agora, se eu tenho digital, e eu preciso trabalhar com ele, sabe por quê? Quem de vocês não tem celular? Todo mundo tem. Quem de vocês não olha o dia inteiro o celular? Todo mundo olha. E o que cada um de vocês olha e curte dentro do digital? Não importa se está comprando ou não está comprando. Vocês estão olhando vídeos. Então, estamos na era dos vídeos. E para poder se diferenciar, tem que fazer vídeo, gente. Não tem o que fazer. E tem que encontrar formas diferenciadas de poder mandar a tua mensagem através do digital. Nós precisamos vender. Quem tem negócios, né? Eu ainda não trabalho, estou começando agora, né? Depois que eu acabei ficando conhecida, aí eu estou começando agora a ser percebida, a quem sabe usar a mama. Porque o que a mama me trouxe, gente? Ela me trouxe visibilidade. Uma mulher que tinha muito conhecimento, uma psicóloga com 4 formações, empreendedora, que caminhada. Quanto de conhecimento eu não tenho, gente? Eu tenho. Agora, como é que eu levo isso para frente? Eu vou ter que aprender um jeito. Ok, eu ganhei a visibilidade, que é o que todo mundo quer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar essa imagem da mama que possa fazer o quê? Que possa chegar aonde as outras pessoas estão. E o digital nos dá isso. Tanto, gente, que um público muito grande meu é de São Paulo. Que acho que lá tem aquela conexão com a figura italiana, então é muito... as pessoas consomem muito meu conteúdo ali, né? Mas, se ela representou, em algum momento, essa força, na hora que... Sabe quando vocês estão olhando o celular, e daqui a pouco vocês dizem assim, ué, esse vídeo aqui, me chamou a atenção, eu gosto dessa mulher, olha o jeito que ela fala. Vou seguir ela. Eu quero ver o que ela está fazendo. Ela trouxe uma mensagem interessante. Então, essa conexão, gente, que é o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer conseguir. E que a maioria das pessoas diz, olha, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que se apresentar. Agora, o quanto difícil é, gente, para a gente conseguir pegar o celular e poder dizer assim, oi, eu sou a Lourdes. É fácil ou é difícil, gente? Mas não é aquela menina lá de quando vocês eram pequenos, né? Não vem me dizer que é aquela. É a outra que foi aprendendo a dizer, tu não sabe fazer, imagina. Quem, tu? Ai, para, olha o jeito que tu ri. Não.
a gente vai aprendendo a dizer o quê? A fazer um julgamento muito forte dentro da gente. Eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não sei aprender, eu não estudei, eu não tive a oportunidade que todo mundo teve, ninguém me chamou para fazer uma coisa diferente, ninguém me ajudou. Então a gente passa para o outro uma ideia interna que não existe, gente. O que existe é aquela pessoa que está lá, aquela menina que nasceu cheia de vontade, energia que tinha, que é aquela que estava embaixo do roupão da mama, compreende? E aí quando eu abri, sem maquiagem, e disse para todo mundo, e agora? Quem sou eu, afinal? O que eu faço aqui? Nasceu quem? A Maria de Lourdes. A menina da essência lá da Vila Jansen, que queria, subia nas cadeiras, brincava. E aí eu olhei para aquilo, sem me preocupar qual o julgamento que iam fazer. Porque quantas vezes, né? A gente tenta... Antes daquele vídeo, deixa eu contar para vocês. Eu fiz um e eu troquei ele 35 vezes, gente. Eu gravei 35 vezes. Por quê? Porque não estava bom? Não. Porque eu tinha medo de quem estava olhando. Que iam me julgar. Quem é essa aí? Aquela que tinha a loja lá? A psicóloga? Se pagando de mama agora? Se pagando disso? 35 vezes eu gravei e tirei, e gravei e tirei. Até o dia que eu disse, ponto e basta. Eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu sei fazer, nas condições que eu tenho. E aí aconteceu o quê? Eu toquei naquele nervo lá dentro. Eu acertei na mosca. De tanto ensaiar, às vezes, a gente não vai a lugar nenhum. E quando a gente se livra de todas as amarras, quando a gente se livra de tudo, é aí que a gente se entrega. Então, essa entrega é que eu sugiro que vocês façam. Estamos no Outubro Rosa, se cuidem, se percebam, se escutem, analisem direitinho o que tem de potência ali dentro, gente, e deixem aflorar isso dentro de vocês. Daqui a pouco vai nascer, não uma mama italiana, mas vai nascer uma alemã, vai nascer uma pessoa que, sei lá, o que vocês quiserem. Isso aqui, gente, é só uma máscara de poder. Que cada uma de vocês tem ali dentro. Para poder viralizar e crescer na internet, pode ser que não seja o objetivo de vocês, mas para vocês se realizarem. Para poderem dizer quem vocês são. A voz, para a gente, é o nosso maior instrumento. Como é que eu vou ensinar alguma coisa do que eu sei aqui, se não sai por aqui? Não tem como, gente. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter claro é que a voz precisa sair. Saber fazer aqui na mão é importante, mas eu tenho que saber falar o que eu quero dizer. E aí, experimentem, tentem. Façam como eu faço, eu pego o ChatGPT, eu treino. E eu faço uma vez, agora eu já consigo, eu abro o celular e já mando ver. Estou cozinhando e principalmente, gente, façam o dia a dia de vocês natural se tornar aquilo que vocês são. Porque as pessoas querem ver coisas naturais, humanizadas. Não adianta a gente inventar floreio, botar luz, botar isso, botar aquilo. O que as pessoas querem ver é gente como a gente. Por que a mama viralizou? Porque ela é comum. Por que aquilo bateu tanto nas outras pessoas? Porque aquilo que tem a mulher, depois que ela fecha a porta da casa dela, é ela, lá dentro. Agora, se vocês trabalham em outra coisa, se vocês têm outras propostas, falem da normalidade daquilo que é a vida de vocês.
É por aí que reside o segredo de poder se projetar dentro do negócio que a gente tem, para a gente poder fazer o quê, gente? Ter mais retorno do que a gente quer, investindo na gente mesmo, e talvez com um custo bem mais baixo do que a gente imagina. Porque senão a gente está ali, né? Eu tenho que pagar boleto, eu tenho que pagar conta, eu tenho que isso, eu queria ter uma sobrinha a mais. Mas para ter uma sobrinha a mais, tem que ter mais resultado. E para ter resultado, a gente precisa investir de uma forma certa na gente mesmo também. Ok? Então, gente, ó, o poder da virada está onde? Ficou claro, né? Dentro, vou tomar um pouquinho d'água aqui, de cada uma de nós. E foi assim, então, que eu aprendi que agora eu estou na minha nova fase da minha vida, recomeçando aos meus 60 anos, e daqui por diante, gente, não sei onde eu vou estar. Venham, me acompanhem ali nas redes sociais. Esse aqui é o meu QR Code, se vocês quiserem entrar ali. Eu já tenho uma comunidade. As mulheres que entraram para a minha comunidade ali, a gente fala de como nós estamos, de como nós, quais as nossas dores, e eu procuro ajudar a contribuir para que elas consigam fazer o quê? Ter um espaço onde elas podem falar, onde podemos falar, caso vocês queiram entrar, fiquem à vontade também, e me sigam aí nas redes sociais, então, para a gente ver o crescimento, e eu quero ver vocês se expandindo também. Então, o meu recado para vocês era esse hoje, né? Desejo a vocês também muito sucesso, não sei exatamente o que vocês fazem, mas se eu puder ajudar vocês, eu estou aí para contribuir, tá bom? Muito obrigada, Gurias. Lourdes, foi ótima, até eu já estava falando para as gurias, gente, eu vou me descobrir. Agora eu vou virar blogueira também. Quero me descobrir, estava falando para as gurias. Elas disseram que vão me apoiar, vamos ver, né? Lourdes, só faltou uma coisa, não ia ter um sorteio? Eu queria participar do sorteio, não vai ter sorteio? Mas então nós vamos fazer uma coisa. Quem aqui de vocês se sentiu tocada pelo que eu falei? Tá. Quem de vocês toparia fazer um pequeno depoimento, então? Qual é a virada de chave de vocês? Qual seria? Qual seria a virada de chave de vocês, assim? Qual seria o teu momento de mudança aqui? Então, eu mudei mesmo a minha história, né? Eu era corretora de imóveis lá na Bahia e meu pai gaúcho. Então, a minha mãe era Ana, né? E eu morava lá em Ilhéus, Bahia. Nossa, que lindo. Quando meu pai teve Covid, né? Ele foi entubado, ficou 2 meses entubado. E assim, os médicos tinham desenganado ele. Então, o que eu fiz? E vim cuidar do meu pai. E eu falei, eu vou ter que recomeçar uma nova história. Então, eu vim para Caxias, cresci aqui também como corretora de imóveis, e estou aí lutando para ser conhecida como corretora autônoma, porque eu ajudo meu pai também, né? Tenho 2 filhos, e eu era separada, e Deus me deu uma bênção, que é meu esposo, aqui em Caxias, ele é caxiense, e Deus, ele faz assim, a reviravolta. Eu digo para vocês, que quando a gente tem fé, Deus leva a gente nos lugares certos, na hora certa. E eu falei assim, eu não vou me casar porque eu desacreditei no amor. Só que Deus fez para lembrar que ainda existem pessoas boas e ainda existem pessoas que estão ali dispostas a lutar também. Pela família, pelo bem. E eu vim pelo amor ao meu pai. E graças a Deus ele está ótimo. E voltou a trabalhar. E eu estou aqui em Caxias. Fiquei por aqui, né? Casei. Então essa foi uma reviravolta da minha vida. Aí. Isso aí. Parabéns. Palmas para ela, gente. Ela, ó, a minha camiseta diz isso. Aliás, eu tenho essas camisetas já. A mama já tem camisetas, ó. E agora? Qual é a resposta atrás? Recomece, gente. E, ó, vou presentear ela, já que ela teve a coragem de dizer, tá aqui, ó, pra ti, ok?
A Mama tem alguns bordões, né, que eu faço uso para exatamente provocar não só a mulher. O que ela é? A Mama, ela é uma pessoa acolhedora que dá colo, mas também ela puxa a orelha e diz: chega de chorar, agora recomeça. Marca ali, abre aí para nós. Vamos tirar. Mas vamos ver o que ela ganhou ali também, ó. Espero que te sirva. Ó, esse daí também é uma das frases que eu uso, ó. Punto e basta. Para poder dizer para vocês que é o quê? Chega, eu vou até aqui. Eu estou no meu limite. A partir daqui eu não vou para lugar nenhum. Ou então eu vou fazer a minha virada. Chega, ponto e basta. Vamos tirar uma foto, sim. Então tá, gurias, era isso. Hoje foi um bate-papo com vocês. Queria dizer para vocês que a gente se esmerou, as gurias do Sebrae também se esforçaram. Nós fomos em busca de uns brindes. O time foi uma empresa que me apoiou, trouxe ali, ó, as comidas. O Sans Club da colega aqui, da Andressa, que também quer convidar vocês para vocês participarem ali chama de quê? Como sócias, não? Como sócias? Vamos dar uma parte para ela. Então, meu nome é Andressa, tá? Eu sou representante do Sans Club, tá? Não sei se vocês já conhecem o clube. Nós somos uma loja típica americana. Para te comprar no Sans, tu precisa ser sócia. Eu tô com uma oferta de R$ 47,00 anual para 2 CPFs e tu ainda ganha um cupom de R$ 50,00. Se alguém quiser se associar, eu posso deixar o meu contato e o QR Code com vocês daí, tá? Muito obrigada, ela nos ajudou aí. no café, que tem um monte de coisa ali, né? Mas, como o momento é de quem aproveita, quem veio se abasteceu. Quem não veio, perdeu. É isso aí, né? Ah, bom, agora tomara que se abra uma oportunidade. Me levem lá para dentro das empresas de vocês, me levem lá para os encontros. Eu estou à disposição, gente. Hoje também foi o meu debut, é a minha primeira palestra, o meu primeiro início do meu recomeço. E estou aí, né, à disposição para contar um pouquinho da minha história e de tudo que vem a seguir aí, que eu estou pronta para viver. Tá bom? Obrigada. E se precisarem de mim, obrigada. Gostaram?